Olá pessoal, hoje falaremos sobre os indutores e observaremos seus efeitos através de experimentos práticos. Mas antes de prosseguir, deixa um like e se inscreve no nosso canal para receber notificações dos nossos vídeos, ok? O indutor é um dispositivo elétrico capaz de armazenar energia na forma de campo magnético no interior de suas espiras. Mas como será que ele faz isso? Para compreender o funcionamento do indutor, é fundamental entender seus aspectos construtivos. Para isso, utilizaremos um fio de cobre, disposto em sua forma retilínea, como base para o nosso estudo. A fim de criar o indutor, é necessário proceder com um processo de dobrar o fio de cobre em uma configuração circular. A cada nova volta completa desse fio, atribuímos o termo espira. Dessa forma, o indutor é composto por uma série de espiras em sequência, ao que também dá-se o nome de bobina. Mas afinal, por qual motivo o indutor possui estes enrolamentos que a partir de agora chamaremos de espiras? Tomemos um fio condutor, disposto em sua forma retilínea, por onde flui uma corrente elétrica. Nessa configuração, é possível afirmar que a corrente gerará um campo magnético ao redor do fio, cuja direção e sentidos obtemos de acordo com a regra da mão direita. E, portanto, nessa imagem, podemos afirmar que esse campo está saindo da tela na região acima do fio condutor. Mas o que acontece quando a corrente elétrica flui através de uma única espira? Neste caso, o campo magnético também se estabelece em torno da corrente elétrica que produz. Mas, devido à configuração do condutor em forma de espira, podemos constatar uma grande concentração de linhas de força no interior dessa espira. Já em condutores com o arranjo helicoidal ou solenoidal, o campo magnético, ainda estabelecido em torno da corrente, vai deixando de ter um padrão circular para assumir formas elípticas, até chegar a configurações de linhas quase retas no interior da bobina. Essa topologia contribui para um aumento significativo da densidade de fluxo magnético na região central da bobina, acarretando também em uma maior intensidade do campo magnético nessa região. É importante ressaltar que o estabelecimento do campo magnético em uma bobina implica no armazenamento de energia pela mesma, e que também pode ser referenciada como um indutor, e possui diversas aplicações. Entende-se por indutância a capacidade de armazenamento de energia na forma de campo magnético que a bobina possui. A indutância, comumente representada pela letra L, e cuja unidade de medida é o Henry, expressa a relação entre o fluxo total concatenado por uma bobina que possui N espiras, e a corrente, que flui por essa bobina, o que pode ser visualizado por essa expressão. Quando uma tensão é aplicada a um circuito contendo um indutor, o enrolamento do indutor atua como um componente que armazena energia magnética, temporariamente. Durante esse processo, parte da energia fornecida é absorvida para a criação de um campo magnético, cuja magnitude é determinada pela capacidade da bobina. Após a formação do campo magnético, o indutor passa a permitir a passagem da corrente elétrica, sem oferecer resistência significativa. Essa propriedade do indutor é fundamental para o estabelecimento do regime permanente do circuito, permitindo o fluxo livre da corrente elétrica após o período transitório de armazenamento da energia no campo magnético. Observamos que a corrente leva um determinado tempo para que se estabeleça completamente e entre em regime permanente, o que equivale a 5 constantes de tempo. Caso deseje obter informações detalhadas sobre o processo de abertura de um circuito com corrente indutiva, recomendamos que assista ao nosso vídeo disponível nos cards. Nesse material, explicamos minuciosamente todo o procedimento envolvido na abertura dessa chave, fornecendo uma visão técnica e abrangente do assunto. Realizaremos neste momento um experimento com o propósito de aprofundar nossa compreensão acerca da teoria previamente exposta. O presente circuito
compreende uma fonte de tensão disposta em paralelo com duas lâmpadas. No entanto, em um dos ramos, introduzimos uma bobina, que por sua vez ocasiona um atraso no estabelecimento da corrente elétrica, em comparação ao ramo desprovido de indutor. A detecção e análise desse fenômeno ocorrerão visualmente, por meio da observação das variações das lâmpadas conectadas ao circuito. Para a realização deste experimento, precisaremos de uma bobina de 1200 espiras, um disjuntor que funcionará como a chave que irá fechar o circuito, duas lâmpadas incandescentes. Optaremos por empregar um material ferromagnético como núcleo do indutor, visando alcançar uma maior densidade de campo magnético e, com isso, maior efeito indutivo. E cabos tipo banana para fazermos as ligações. Para alimentarmos o circuito, utilizaremos uma fonte alternada de 127 volts, semelhante à tomada que você possui em sua casa. O primeiro passo para a realização do experimento será a execução das conexões que faremos, baseado no nosso circuito de referência. Agora, realizando as ligações das lâmpadas. Após realizarmos as devidas ligações no circuito, procederemos à inserção do disjuntor, o qual desempenhará o papel de uma chave que se fecha. Agora que a bancada já está preparada, procederemos à conexão do circuito à fonte de alimentação. Entretanto, é importante notar que o disjuntor está atualmente posicionado como desligado. Isso significa que, neste momento, não haverá corrente elétrica. Com o circuito já alimentado, mudaremos a posição da chave do disjuntor para ligado. Ao efetuar a energização do circuito, podemos observar que uma das lâmpadas se acende praticamente de forma instantânea, enquanto a outra, que está conectada em série com o indutor, apresenta um atraso de alguns milissegundos para atingir o seu brilho total. Esse comportamento distinto entre as lâmpadas é decorrente da presença do indutor no circuito, o qual retarda o estabelecimento da corrente elétrica, devido à sua característica de oposição à sua variação. Ao conectar os indutores em série, os valores de suas indutâncias se somam. Isso significa que, para a associação de N indutores em série, a indutância total, L total, é dada pela soma das indutâncias individuais, L1, L2, Ln. É importante destacar que, na associação em série, a corrente que circula por todos os indutores é a mesma, visto que não há ramificações no caminho do circuito. Entretanto, as tensões nos terminais de cada indutor são diferentes, dependendo das características específicas de cada componente. Ao associar os indutores em paralelo, os valores de suas indutâncias se somam inversamente. Isso significa que, para a associação de N indutores em paralelo, a indutância total, L total, é dada pela seguinte fórmula. Nessa expressão, L1 e L2, até Ln, são indutâncias individuais de cada indutor. Diferentemente da associação série, na associação em paralelo, a tensão aplicada é a mesma em todos os indutores, mas as correntes são diferentes, dependendo das características específicas de cada componente em cada ramo do circuito. Gostou de saber mais sobre os indutores? Deixe seu like e comentário me contando o que achou e se inscreva no nosso canal. E nosso Instagram é @animaeufmt. Lá você vai ficar por dentro de várias outras curiosidades. Até uma próxima, pessoal!